Indo bem? Sim. Meu nome é Rose, eu sou colaboradora da casa há alguns anos. Eu nasci numa família católica e na rebeldia da minha adolescência eu procurei o espiritismo e estou aqui até hoje. Um assunto que eu vim falar com vocês hoje é um assunto que eu vi na internet e que eu li um post da internet e me deu um start. O título é Desiluda-se. Agora eu pergunto para vocês, quem de nós aqui já não sofremos desilusões? Quem de nós não estamos passando por desilusões? Quem de nós não somos apegados a alguma desilusão e deixamos de dar um passo à frente por conta dessa desilusão? A gente agora vai conversar um pouco sobre isso. Desiluda-se. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos 14, 12. É razoável que um homem se consagre à solução de todos os problemas alusíveis à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário que se saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Somos preocupados em resolver o destino dos outros, descuidando de nós mesmos. Tem pessoas que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Quem nunca viveu uma desilusão? Iludimos-nos quando criamos esperanças que não se concretizam, quando acreditamos em alguém e nos decepcionamos, quando criamos expectativas sem pensar que podemos nos frustrar. Naturalmente que precisamos de alguma fantasia, sonho, encantamento, a fim de seguirmos redescobrindo o sentido da vida a cada amanhecer. Faz parte dessa jornada acreditar em alguém, num ideal, numa religião, filosofia ou instituição, que nos ofereça alguma explicação razoável e nos permita vislumbrar certo horizonte, uma espécie de fonte em pleno deserto. Então, o que acontece? A gente vive tendo desilusões, porque muitas vezes a gente, na maioria das nossas relações, das nossas atitudes, né, a gente coloca esperança de algo naquilo. E muitas das vezes não acontece como a gente espera. Então a gente vive tendo desilusões. E a gente fica apegado a essas desilusões, né? Muitos de nós, quem não, às vezes se desiludiu com um relacionamento. Aí a gente não dá um passo para outro relacionamento por conta de estar magoado com aquela desilusão, né? Se decepcionou com uma amizade, né? Quantas vezes eu escuto a pessoa, eu já fiz isso, hoje eu já não faço mais, porque eu fiz para tal pessoa e me decepcionei e não tive retorno, então eu já não faço mais. Às vezes até, eu já fui bom, mas hoje eu não sou bom, porque senão eu sou bobo. Nós esquecemos que não é o que a gente recebe, não é o que o outro vai dar pra gente em troca do que a gente fez. É o que a gente fez que é válido pra gente. Mas será que desiludir-se é tão ruim assim? Desiludir-se é sair de uma ilusão, de uma visão distorcida ou equivocada acerca de alguém, de algo, de alguma circunstância. Portanto, a desilusão é benéfica, apesar dos dissabores que inicialmente pode causar. Com o tempo e o amadurecimento,
as desilusões passam até a ser bem-vindas, pois indicam crescimento interior. Então, o que isso traz para a gente? Tudo que pode ter sido ruim foi uma experiência. Tá? E a gente tem um lado bom disso. Pode ter sido não uma experiência não muito boa, né? Só que a gente tem dos dois lados das coisas. Se aquela não for boa, ali a gente aprendeu como não fazer de novo. Né? Só que eu não posso não fazer de novo porque aquela não foi boa e eu estou apegado àquilo. A gente vê assim, muitas pessoas depressivas, chateadas, né? Porque são apegadas a relacionamentos que aconteceram e não vivem. Né? São apegadas a desilusões. Nós necessitamos das desilusões. As desilusões são o nosso aprendizado. E a gente está aqui para aprender, para estar evoluindo. Porque nós somos seres errantes e pensantes. É possível que não, especialmente isso quando representa uma forma de libertação, um olhar mais amplo e profundo sobre nós e nossas relações. A desilusão, neste caso, pode ser o início de um novo tempo, uma abertura de olhos, o primeiro passo para a ampliação da nossa consciência. Do mesmo modo, certas desilusões abrem caminhos na mata fechada da nossa ignorância e acendem estrelas na noite escura da nossa ingenuidade, para que despertos e vigilantes soframos menos. Sempre vamos ter desilusões, sempre vamos ter dificuldades, sempre vamos ter problemas. É por isso que a gente está aqui, né? É para aprender, né? Esses dias eu até estava na aula do Ricardo e eu falei, ai, mas como é difícil ser bonzinho. Aí ele virou para mim e falou, é por isso que você está aqui. Se a gente fosse bonzinho, se a gente não precisasse melhorar, a gente já não estaria mais aqui. Então, se a gente está aqui e passa por situações difíceis, é porque elas são necessárias para a nossa evolução. As exceções possuem outras características. É a expectativa frustrada. Decepcionar-se é esperar demais de uma situação ou de alguém e não ter os resultados esperados. Em muitos casos, desilusão e decepção se fundem num só sentimento de abatimento moral, de desânimo e, por vezes, de descrença. Então, é quando assim, porque a gente quer, numa situação, a gente quer que aconteça aquilo que a gente quer, não o que tem que acontecer. Aí a gente fica desiludido e decepcionado. Não existe casamentos perfeitos, trabalhos perfeitos, lugares perfeitos, pessoas perfeitas. O que existe são relações para as nossas necessidades de aprendizado e de crescimento. Não existe, gente, assim, em relacionamento de casal, a outra metade da laranja que eu vou encontrar e vou me completar e ficar um só. Não, nós somos duas metades de laranja esburacada que precisa se encontrar para construir uma relação. 1 mais 1 não é 2 em relação. 1 mais 1 é 3. Sou eu, o companheiro e a nossa relação. A mesma coisa com filhos, com pessoas que a gente convive. O que existe são relações perfeitas para as nossas necessidades de aprendizado e crescimento. Às vezes as relações não são aquelas que a gente queria ter, mas elas são perfeitas para o nosso crescimento. Nós precisamos estar naquela relação e estar passando por ela. Como também chega uma hora que você precisa sair e que passou, passou. Né? Deixar e viver uma outra. Não, eu não vou viver outros tipos de relacionamentos porque eu já fui muito magoada. Eu não faço mais isso com um amigo porque eu já fiz e não fui reconhecida. Né? Eu não vou fazer o meu melhor aqui na minha empresa onde eu trabalho porque eu não sou reconhecida. Né? Se você está num lugar que você acha que você não é reconhecido e faça, então melhor e saia daquele lugar.
Não fique ali se remoendo que você poderia fazer melhor e não está fazendo por causa do outro. Por mais críticos e calejados que sejamos, vez por outras criamos ilusões. Algumas mantemos por anos, outras defazemos rapidamente como um castelo erguido de areia. Mas tanto uma quanto noutra situação, sempre temos uma lição capaz de nos tornar um pouco mais experientes e previdentes. Tudo é lição, gente. Tudo é aprendizado. Né? Sofrimento, alegria. E no mundo que nós estamos de provas e expiações, são mais sofrimentos. O que vai detectar o quanto aquilo vai nos fazer mal é o que a gente deixa acontecer. Tá? Muitos estão decepcionados com a humanidade, que apesar do grande número de seres moralmente e espiritualmente superiores que por aqui têm passado, permanece no atraso. Evoluímos muito em técnicas e mesmo em crença, mas tão pouco em valores humanos e espirituais. Os apelos do externo são tão fortes que muitos vivem em sua função. Deles nutrem e para eles vivem. A desilusão os acorda após o retorno à verdadeira vida. Nesse mundo de mídia a gente vê muito, a notícia hoje é muito rápida, né? E a notícia rápida é a notícia ruim, né? A notícia boa, ela demora para circular, o que circula mais rápido é a notícia ruim. E às vezes dá a impressão que não tem coisa boa, só tem coisa ruim. E a gente acaba se desiludindo, né? Eu já vi pessoas depressivas, para que eu vou viver nesse mundo, né? Quero morrer, esse mundo cruel, né? E realmente ele é cruel. Mas hoje, gente, tem muita coisa boa acontecendo também. É porque é um mundo de provas e expiações. Então as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Hoje a gente tem muitos irmãos que estão encarnados, que é a chance da última encarnação deles, tá? Aí eles acabam não cumprindo, praticando coisas arbitrárias e vão ser levados para um outro planeta, que não tem mais condições de viver entre seres, tá? Então é por isso que está acontecendo muita coisa que a gente vê, a gente fala, meu Deus, como que tem condições? E muitas vezes a gente se isola porque não dava, parece que a gente está indo e está participando, né? É possível que não deles se nutre para eles vivem. A desilusão os aguarda após o retorno à verdadeira vida. Outros estão decepcionados com a sociedade que criamos, que valoriza em demasia o ter, possuir, e tão pouco o ser, o caráter, as qualidades e as virtudes morais. Quando falamos de virtudes, não nos referimos à crença em particular. O homem de bem depende de uma crença. Ele faz o bem porque é bom, com naturalidade, sem esperar nada em troca, né? Então não importa a religião que tu frequenta. O que importa é o quanto você se preocupa com o próximo. É o quanto de bem você faz para o próximo, porque aquilo te faz bem, tá? Não é o que o outro vai fazer com o bem que tu fez. É o que você fez para ele que é importante. Não são poucos que veem nossa humanidade como uma locomotiva prestes a descarrilar. A gente fala, nossa, esse mundo está perdido. Tem hora que eu penso assim, nossa, eu acho que eu não tinha condições de estar encarnada para estar vivendo tudo isso, né? Porque é muita mudança num século só. Só que se a gente for reparar, não são só mudanças ruins, tem mudanças boas. Quanto nesse século nossa tecnologia não evoluiu, né? O quanto de hoje a nossa medicina não evoluiu, né? Então, se estamos aqui, é porque necessitamos de estar passando por tudo isso.
É como se tivéssemos entrado em alta velocidade num nevoeiro sem saber o que vem em seguida. Realmente a gente não sabe o dia de amanhã. Isso é certo. Um mundo de inseguranças e incertezas, de medos e de sensação de impotência. Estamos tentando acionar os freios, rever as rotas, corrigir os erros. Mas os que fazem isso ainda são minoria. Tá? Somos a minoria que é aqueles que procuramos corrigir os nossos erros. Né? Que é aqueles que pensamos e depois queremos corrigir. Muitos não estão nem aí. A maioria senta que nem... A gente tem um degrau da evolução. Tem uns que sentam lá e querem ficar. Não querem nem saber o que tem depois. Imenso mundo de pessoas pelo mundo está decepcionado e desiludido com a política e com os políticos. Passou o tempo das mentiras, dos segredos e dos silêncios. Graças à internet, quase tudo se torna público em tempo real e fica difícil, cada vez mais difícil, mentir e ganhar tempo para manipular o povo. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui assim avessa à política. Né? Quando é política eu não quero conversar. Mas se a gente está nessa encarnação agora, e isso faz parte disso tudo, a gente geralmente, porque a gente se desilude, a gente quer deixar para lá. Só que a gente não pode, a gente tem que se envolver e analisar para ver qual que é o melhor, porque a gente precisa participar. E muitas vezes a gente não quer participar. Tá? E isso afeta a vida da gente 100%. É errado desprezar a política, pois essa é a vida de relação, essa é a relação do sistema que a gente tem hoje. Tudo que fazemos tem caráter político, seja por ação ou omissão. A política partidária é outra coisa. Tá? Mostra-se esgotado no atual modelo. Não tem caráter representativo e o pragmatismo favorece grupos. É uma luta pelo poder, pelo controle, pela corrupção do povo, segundo critérios de grupos dominantes. Mas não podemos nos esquecer que esse mesmo mecanismo pode ser usado para o bem. Tá? Se grupos de pessoas à altura da tarefa assumem o controle político de nações, esses mecanismos podem servir para a construção de sociedades justas, equilibradas, mais fraternas. Já pensou que bom se a gente não conseguisse estar agindo assim? Né? Onde o estímulo ao respeito às diferenças são frequentes, eliminando pouco a pouco as disposições mentais para o confronto. Há ocasiões em que criamos ilusões acerca de nós mesmos e elas aparecem quando julgamos-nos insubstituíveis. Ninguém é insubstituível, gente. Acreditamos ter muito para ensinar e pouco para aprender. Pelo contrário, a gente tem muito para aprender e pouco para ensinar. A gente está num aprendizado constante, no dia a dia, a cada minuto. E se a gente conseguir enxergar e conseguir evoluir, é uma glória. Porque geralmente a gente não quer enxergar. Cremos que a nossa religião, a nossa orientação sexual, nacionalidade e visão do mundo são superiores. Eu não sou melhor que o outro porque eu faço parte de tal religião. Eu não sou melhor que o outro porque a minha opção sexual é tal e a dele não é. Tá? O que não é certo para mim pode ser para o outro. Tá? Eu não tenho o poder de julgar. Às vezes na minha visão é certo, mas o outro tem outra visão. Eu posso respeitar. Posso não compactuar, mas eu tenho que respeitar. Não achamos possível equivocar-nos sobre assunto algum. Sim, nós podemos nos equivocar a todo momento. É o que mais acontece com a gente. Principalmente porque
A gente vive num mundo tão estressante que a gente age com a raiva da hora e a gente vive se equivocando e errando. Sentimos-nos incompreendidos por todos, especialmente pelos que nos criticam. A gente sempre tem que, quando a crítica acontece, não ficar com raiva e procurar enxergar e entender o porquê daquela crítica. Geralmente a gente já vai contra a pessoa, né? Então, usar a crítica ao nosso favor, porque de alguma maneira ela está vindo para a gente ter um aprendizado com ela. Sempre poderemos despertar, perceber a extensão do auto-engano, criado por uma pretensão de autossuficiência, gerada pelo nosso próprio ego. Uma das coisas que mais nos limitam a aprender é o nosso ego, o nosso orgulho. Iludidos com alguém, por alguém ou por nós mesmos. Ao acordar do sono que nos pôs uma venda nos olhos, precisaremos seguir em frente. E se conseguirmos fazer tal percurso sem culpar os outros, que a gente sempre coloca a culpa no outro, a culpa nunca é da gente, e muito menos a nós próprios, estaremos dando um passo importante para nos libertar e viver com menos ilusões. Portanto, não tema as desilusões. Tenha cuidado, sim, com as ilusões. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês voltem os seus lares melhores do que aqui chegaram, né? E eu desejo para vocês muita paz, a vocês e seus amores. Obrigada, dona.